Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Carlos, eu sou psicólogo e professor. E hoje eu tenho trabalhado com atendimentos online e algumas supervisões online também. E para quem também ainda não sabe, eu estou com um projeto novo que eu tenho criado alguns vídeos e algumas lives que eu falo de psicologia, especialmente de Gestalt terapia. Então todas as quintas eu estou disponibilizando algum conteúdo, seja uma live ou um vídeo que fale alguma curiosidade, alguma compreensão, alguma discussão sobre psicologia. E para a gente conseguir espalhar esse conteúdo é importante que vocês comentem, deixem um like e compartilhem com alguém que você acha que possa se interessar pelo que a gente está conversando. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como criar as crianças pela paz. Eu vou usar um pouco da Laura Pearls, vocês vão ver a referência em algum lugar por aqui se vocês quiserem estudar um pouco mais profundamente, com uma pitadinha de Paul Goodman. Eu vou trazer um pouco dessa pitada porque o texto da Laura Pearls é de 1939, então é um texto antes da própria Gestalt terapia, que já carrega um pouco do espírito da Gestalt terapia, mas eu acho que eu trazendo um pouco dessa visão do Paul Goodman vai dar uma modernizada um pouco nessa compreensão. E para a gente começar essa discussão, a gente precisa dar uma olhada para como se estruturam as famílias hoje. Né? Que aspectos da criança são valorizados, que aspectos das crianças são desvalorizados. E a gente tem uma tendência na nossa cultura de desvalorizar birra, agressão, chute, mordida, questionamento, uma quebra de um brinquedo. Para que essas famílias consigam, né, guiar as crianças nesse caminho, elas vão usar duas coisas. A primeira coisa é o medo de punição. Então, você vai ficar de castigo, alguma punição mais violenta para que a criança não faça mais essas coisas que eles consideram erradas, e também o medo de perder o amor, o medo de não ser valorizado, né? De que a criança assim ela não é reconhecida, né? Ninguém gosta de criança teimosa, ninguém gosta de criança birrenta. Então, esses são os dois aspectos que as famílias vão se pautar para conseguir guiar a criança nesse caminho: a punição e o medo de perder esse valor, esse respeito, esse amor. E por que a gente faz desse jeito? Né? Por que a gente cria as crianças desse modo? Porque a gente acredita que existe um instinto primitivo, agressivo, que dificulta a socialização, que dificulta que a gente seja civilizado. E essa compreensão nos guia a reprimir essa agressividade infantil. E a partir disso, a família vai tentar reprimir qualquer comportamento que não pertence a esse ideal de cidadão de bem que a gente tem. Essa compreensão do que é uma boa pessoa, de como ela deve seguir. Mas essa criação vai fazer com que a criança se dedique a 3 aspectos na sua vida. O primeiro deles tem a ver com ser considerado pelo outro. Então eu vou fazer, ou parecer que faço, ou parecer ser, de um jeito que as pessoas aprovem. Né? Então eu faço algo não pela própria coisa, mas eu faço para ter a aprovação disso. Então, às vezes, eu faço até coisas que não fazem muito sentido. Eu sigo por caminhos que não são muito interessantes para mim, para que o outro olhe para mim e me reconheça. Outra coisa que vai guiar a vida da criança é que eu não posso quebrar nenhum objeto. Então, eu preciso manter ele naquela forma, eu não posso transformar ele em uma outra coisa, então eu vou tentar manter as coisas como elas são. Né? Eu não posso tirar uma asa de um brinquedo para que ele fique de uma outra forma que faça sentido na minha brincadeira. Eu vou precisar manter ele naquele estado. Então eu vou ter que manter essa propriedade, eu vou tentar manter as coisas como elas são. Ou eu não vou ser permitido de transformar as coisas em outras coisas. E o outro aspecto é eu me guiar por uma autoridade. Então essa autoridade vai ser sempre mais qualificada, mais esperta, mais digna do que eu. E eu sigo ela por não acreditar na minha própria compreensão, por não achar que a minha compreensão ou a minha percepção das coisas é sempre menos válida do que dessa autoridade. E até mesmo as brincadeiras elas seguem por esse caminho, se a gente for pensar. Né? Os jogos como War, o Jogo da Vida, Banco Imobiliário vão falar de autoridade, de poder, de respeito. Até os jogos online, que são mais modernos, eles vão pensar em rankings, em hierarquias, em poder diante das outras pessoas. Então isso está refletido bastante não só na criação das crianças por parte das famílias, mas também por toda uma cultura de jogos e de brincadeiras que guiam as crianças para pensar a vida a partir desses aspectos. E a gente faz isso pensando que a gente vai promover um bem-estar social. Né? Tem uma crença mesmo de que a pessoa que segue a autoridade, que respeita a propriedade, que busca o respeito do outro, busca a aprovação do outro melhor,
ele vai ser um bom cidadão que vai contribuir para a sua comunidade. Mas se a gente olhar para a realidade, o resultado é bastante desapontador, né? Culturas que seguem esse modelo por centenas de anos não são culturas de paz, né? A gente sempre tem uma ameaça de uma guerra, a gente sempre tem a ameaça de violência. Isso está sempre impregnado nas culturas que seguem esse modelo. E isso acontece porque as pessoas criadas dessa forma, elas vão ser facilmente guiadas por algum líder, uma autoridade, elas dificilmente vão questionar a realidade e elas vão tentar seguir nesse modelo. Então, modelos fascistas e violentos, eles vão estar sempre muito vivos nessas culturas, eles vão estar sempre muito presentes porque essas pessoas, elas seguiam facilmente por eles. Então, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso, o Paul Goodman vai fazer uma reflexão de como a própria psicologia colabora com esse pensamento, né? De como a própria psicologia ela vai olhar para essa sociedade ou para essa organização social e vai falar, não, é dessa forma mesmo, e validar isso. Então, ali vocês vão encontrar uma reflexão sobre isso também. Então, aqui também está a referência para vocês, se vocês quiserem, deem uma olhada. E por que a gente está fazendo essa discussão? Porque a Laura especialmente vai entender que quando a gente elimina a birra, o choro, a mordida, a gente acaba eliminando a capacidade crítica dessa criança, a gente acaba eliminando a curiosidade dela, a gente acaba eliminando aspectos que para a Laura é que vão promover a paz social. Então, um indivíduo que promove a paz social é aquele que percebe a própria realidade, que questiona a própria realidade e transforma essa realidade. Porque só assim essa pessoa vai ter um entendimento político-social da realidade que cerca ela. É só assim que ela vai promover mudanças na realidade social. E sem pessoas com essa capacidade, sempre vai existir um general, um líder, alguém que vai guiar essas pessoas e geralmente vai guiar elas para a violência. E qual que é a proposta da Laura, então, para a gente criar essas crianças? É importante um espaço que a criança tenha autonomia, para que ela chegue nas próprias compreensões, para que ela perceba a realidade por ela mesma, não mais por comparação, né? Eu não preciso me comparar ao outro a chegar em uma conclusão, que quando eu me comparo com o outro, eu vou estar sempre acima ou abaixo dele. A ideia não é auxiliar a criança a se perceber por comparação, mas sim se perceber na própria realidade, na própria expressão, na própria compreensão. E é dessa forma que a criança não vai mais agir a partir daquilo que os outros pensam, né, a partir do que um líder ou uma autoridade diz para ela. E para que isso aconteça, a gente não pode repreender questionamentos e embates. Porque quando a criança questiona, quando ela tem um embate com alguma coisa, ela está acessando a experiência, né, ela está sendo crítica com essa experiência. Então a gente tem que responder essas críticas, responder esses questionamentos de maneira sincera, porque se a gente repreende isso, a gente tira o principal instrumento da criança de acessar a realidade, de compreender a realidade, de ganhar conhecimento sobre as coisas. É importante disponibilizar para as crianças brinquedos mais artísticos, brinquedos de construção. Então, blocos de montar, massinha, desenhos, esculturas, vão sempre promover um espaço para que a criança crie algo, transforme em algo. E quando a gente já tem um brinquedo que está pronto, né, é um avião, que a gente deixa a criança dar novos usos para esse avião. E se quebrar esse avião, ok também, né? Se ele for transformado em outra coisa, que suas peças virem outras coisas, é importante que a criança consiga transformar aquilo em algo que seja útil para ela naquele momento. Então, quando a gente promove espaços onde essa agressividade criativa, que eu vou chamar essa agressividade de contato, essa agressividade de compreensão da experiência, ela seja incentivada, a gente vai ter pessoas, né, em espaços sociais onde elas vão questionar as ordens, onde elas vão compreender a sua realidade, onde elas possam transformar a sua própria realidade, como elas fizeram isso nas suas brincadeiras, como elas fizeram isso na sua infância. E trazendo uma compreensão do próprio Paul Goodman, ele vai entender que os pais devem estar por perto. O estar por perto, para ele, é segurança, proporcionar um espaço seguro para que a criança possa experimentar as coisas, escuta, onde eu possa estar ao lado da criança ouvindo o que ela tem a dizer, consolo para a mágoa, quando algo não deu certo, quando ela ficou chateada com algo, que a gente possa acolher essa mágoa, que a gente possa estar junto dela, consolando ela nesse sentido, e sugestão para o próximo passo. Então ela está construindo um trem.
O que falta nesse treino? Talvez faltam rodas, talvez falte os trilhos. Então que a gente possa dar sugestão para o próximo passo do que ela já está fazendo. Então essa é a ideia do Paul Goodman de estar por perto, né? Que a gente possa auxiliar essa criança a ser aquilo que faz sentido para ela naquele momento. Então foi isso que a gente discutiu na live. Isso foi brevemente o que a gente conversou por lá. E eu vou selecionar algumas perguntas para trazer aqui para o vídeo também para a gente discutir um pouco mais, tá? E uma das perguntas lá da live foi qual que é a diferença entre agressividade e violência. É importante a gente falar que a gente está falando de agressividade na visão gestáltica. Se você tiver interesse mais profundo também sobre a agressividade em gestalt terapia, Ego, Fome e Agressão, do Fritz Perls, é o início da Gestalt terapia, é onde ela estava nascendo de alguma forma. Ele vai falar bastante dessa agressividade e dessa agressividade enquanto contato, enquanto acesso à experiência, enquanto transformação. A violência, a gente pode entender que é algo para aniquilar. Tem uma diferença entre essa agressividade gestáltica de contato, de questionamento, de compreensão, e uma agressividade de olhar para algo e querer destruir isso. Isso está mais ligado ao modo de criação que a gente tem hoje, né? De essa agressão no sentido de destruição. Então é importante entender que quando eu falo agressividade em Gestalt terapia, eu estou falando de uma agressividade de contato, de compreensão e de transformação, e não de uma agressividade de eliminar algo, de fazer algo sumir. Então essa seria uma das compreensões possíveis da diferença entre agressividade e violência. A violência no sentido de destruição e a agressividade no sentido de construção e contato e compreensão e acesso. E uma outra pergunta seria, como que a gente pode pensar em espaços para o próprio adulto exercitar essa agressividade? Né? De ele exercitar essa agressividade de contato, essa agressividade de construção. A gente pode começar falando que o próprio processo de terapia pode ser um espaço onde o adulto pode exercitar essa agressividade, onde o adulto vai ter um espaço onde não exista uma autoridade para ele seguir, onde o adulto vai ter um espaço onde ele possa transformar-se e transformar aquele espaço de uma maneira que faça sentido e que pode ter acesso à própria realidade. Então o espaço terapêutico pode ser um espaço para adultos de exercitar esse contato com a realidade. É um pouco mais difícil de se encontrar, mas outras atividades como de lazer, de trabalho, de estudo, pudessem ser dessa forma. Né? Mas geralmente elas são como? Hierárquicas, elas são relações de comparação, elas são bem próximas daquele modelo de criação que a gente falou das crianças. Então cabe ao próprio Gestalt terapeuta questionar a saúde desses espaços e quais são os objetivos deles serem dessa forma. É muito comum eu ouvir às vezes de colegas professores, o aluno não respeita a hierarquia, né? O professor é a autoridade. Se a gente for pensar no que a gente tem discutido agora, um professor autoridade é um professor que está fazendo um trabalho interessante? Pensando em paz social, pensando em saúde, eu não sei se ele está indo por um bom caminho. Então cabe ao Gestalt terapeuta questionar esse tipo de postura, promover uma reflexão sobre isso. E o próprio vídeo que eu estou disponibilizando agora é uma forma de refletir sobre isso, de proporcionar mais espaços como esses propostos pela Laura. Uma outra pergunta que eu recebi é: a agressividade no mercado de trabalho, ela é responsável pela diferença entre os cargos? Eu acho que, respondendo, a diferença entre os cargos seria um limitador para essa agressividade. Né? A própria hierarquia de cargos dificultaria esse contato com a experiência, esse questionamento, essa compreensão da realidade que está ligada à saúde e à paz, pelo que a gente está discutindo. É bastante difícil a gente encontrar no mercado de trabalho uma proposta assim, como é bastante difícil na educação, como é bastante difícil nos espaços de uma maneira geral. Eu acho que a diferença entre cargos, as diferenças hierárquicas entre as pessoas contribuem para o modelo de violência que a gente segue até hoje. É muito comum, tanto em pesquisas, entre as falas das pessoas também, de que o trabalho adoece. Né? Eu me sinto desequilibrado ao trabalhar. E pela compreensão que a gente está trazendo agora, não é o trabalho em si que adoece a pessoa, mas toda a hierarquia e todas as coisas sem sentido que eu estou fazendo nesse trabalho. E até trazendo um relato sobre uma pessoa que eu atendo,
e de várias pessoas que eu atendo também, de que o que ela faz no trabalho dela não tem um sentido. Né? Eu faço, mas isso não traz um bem para a sociedade. Eu faço, mas isso não traz uma satisfação pessoal para mim. Então eu estou fazendo algo porque hierarquicamente alguém diz para mim que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo algo que não tem um sentido maior. Eu estou fazendo algo que eu não possa questionar, que eu não possa transformar. Então, em vez de o trabalho em si ser um problema, eu acho que a própria relação com o trabalho, que remete a essa relação familiar, que remete à relação social, é que adoece as pessoas. E uma última pergunta seria, qual que é o limite para essa agressividade? Né? Até que ponto eu posso ser agressivo, até que ponto eu não posso, e até que ponto ser agressivo sem causar um prejuízo social para mim, né? Sem que eu seja mal visto, sem que eu seja excluído de algum lugar. É importante dizer, a gente está falando da agressividade enquanto Gestalt terapia, compreendida na Gestalt terapia. Então é essa agressividade de contato, de questionamento, de criação, de acesso, de compreensão. Então nunca isso, pela Gestalt terapia, vai ser entendido como algo ruim, ou nunca isso pode ter um limite. O que a gente tem é uma organização social, institucional, que reprime esse tipo de comportamento, de acesso, de postura diante a vida, e que vai causar um certo prejuízo no sentido de exclusão. Né? A gente vai ter uma instituição doente, onde será que é realmente interessante que a pessoa se adeque a esse tipo de postura para que ela possa ser incluída? Então, o próprio reprimir essa agressividade seria um prejuízo para si e para a comunidade. Então, eu não vejo limites para o questionamento, eu não vejo limites para reflexão, para o acesso, para a percepção. Né? Então, eu não sei se a gente poderia pensar num limite. Eu acho que a gente poderia questionar a própria instituição, questionar o próprio convívio, em vez de aprisionar o ser humano nesse modelo que o adoece. E eu acho que esse foi o vídeo de hoje. A gente encerra por aqui. Se você tem mais algum comentário, uma sugestão, uma pergunta, pode fazer aqui nos comentários que eu respondo cada uma. E lembrando vocês que na próxima quinta-feira, no dia 1/4, a gente tem mais uma live no Instagram. Você está vendo esse vídeo por outra plataforma, vai lá, me segue lá também. A gente vai discutir sobre filmes e séries. A gente vai falar quais elementos tem nas séries e nos filmes que faz a gente gostar daquele filme, que faz a gente gostar daquela série. E quais elementos que estão lá que a gente fala, nossa, não gostei tanto disso, não gostei tanto desse filme. Então a gente vai dar alguns exemplos de filmes, alguns exemplos de séries, de personagens, o que acontece nesse roteiro, o que acontece com esse personagem nessa história, que faz a gente olhar e achar estranho, e o que acontece quando a gente olha e fala, nossa, isso aqui é bacana. Então eu vou usar a Gestalt terapia para discutir saúde em Gestalt terapia e a gente gostar. Né? Desequilíbrio em Gestalt terapia e talvez a gente não gostar de alguma coisa. E no dia 8/4 eu faço mais um vídeo sobre a live, então vai ser o mesmo tema e eu vou disponibilizar para vocês também. Tá bom, pessoal? Obrigado por me acompanharem o vídeo até aqui e um abraço para vocês. Tchau, tchau.